Quando a gente é criança, acha que ter sucesso é ter emprego, família, estabilidade. E quando a gente cresce, percebe que não é só isso. E hoje, o que é sucesso pra você? Eu sou a Fernanda. Eu sou a Nath. E eu sou a Carol. E esse é mais um episódio de Entre Mundos! Vamos pra nossa carta do dia. Ó, temos alguém indo pular e é a Imperatriz. A Imperatriz é uma carta... Não faço ideia do que é. Não sei nada. Vou colocar nosso microfone aqui. Imperatriz, pessoal, fala sobre uma carta de poder feminino, que com certeza está relacionada ao sucesso, porque uma imperatriz, afinal, é uma mulher de poder. Então, nós temos no tarô, quando sai a carta da imperatriz, um sinal de poder feminino que pode estar relacionado a trabalho, a sucesso, a um relacionamento. Então, temos uma carta de poder feminino para nortear nosso papo de hoje. Quando foi o primeiro conceito de sucesso que vocês tiveram? Tipo, foi na infância? Quando que vocês começaram a se dar conta disso? E esse conceito estava certo, estava errado? Toma essa. Toma essa. É. Pikachu, escolho você. Vamos lá. Quando eu penso em sucesso, acho que vem de criança. Eu acho que realmente o conceito de sucesso ele muda muito conforme a gente vai amadurecendo, né? Mas quando eu era criança, a primeira imagem de sucesso que vem na minha cabeça eu morei 1 ano na casa da patroa da minha avó depois que meu pai faleceu. E essa patroa da minha avó sempre foi família, sabe? Sempre teve uma relação muito de família. E ela tinha uma casa muito grande em Itaipu, Niterói. E ela era uma mulher com uma personalidade, sabe? Que impactava, um jeito de falar. Então, acho que... Uma imperatriz. Uma imperatriz, sim, uma imperatriz, porque era uma mulher que morava numa casa... Tinha uma casa muito grande, nitidamente, pelo que eu entendo ali da época, era uma mulher que sustentava a casa, tinha 2 filhos, era divorciada, tinha uma autoestima, tinha um trabalho, e se posicionava muito bem nas opiniões. Então, acho que meu primeiro conceito de sucesso foi essa mulher na minha vida. Eu sempre enxerguei ela como uma mulher independente. Então, a independência da mulher, talvez, sempre foi, pra mim, continua sendo um conceito de sucesso muito forte. Bom. Que legal. Eu tenho uma experiência contrária, porque eu venho de uma família muito humilde. E apesar da minha família ser muito humilde, era uma família muito unida e muito feliz. Então, todos os meus momentos da infância são eu brincando na casa da minha avó, no chão, eu brincando na terra. Então, esses são momentos muito felizes mesmo. E as pessoas que a gente tinha contato, que tinham muito dinheiro na época, eram pessoas que não estavam felizes, que tinham problemas familiares, que eram desunidas. Então é muito engraçado, porque a gente é criança e a gente não tem essa ligação que as pessoas têm geralmente de sucesso com o dinheiro, né? Então, pra mim, sucesso era ter aquilo lá, todo mundo junto no domingo, todo mundo comemorando o Natal junto, sentado à mesa, todo mundo reunido. Isso pra mim era o ápice da felicidade, assim. Legal. Pra mim, era muito parecido com o que a Fê trouxe. Eu via muito tinha muito a visão de sucesso. E eu acho que é muito baseado no que a gente vê até em filmes, né? Assim, no que a gente vai sendo ensinado a acreditar. Então, o que eu percebi era que, tipo assim, eu sendo uma mulher de negócios, eu sendo uma mulher que trabalhava numa grande empresa, sabe? Mas sempre Era foi esse nessa veia independência. independência, Ah, tá. né? A mulher ali que trabalha, que toma suas próprias decisões e tal. Então, conquistou aquele espaço. Então, esse era o meu conceito de sucesso. Mas você respondeu que isso mudou pra você. Você não respondeu se isso mudou pra você. Não mudou. Continua sendo a proximidade com as pessoas, Pra né? mim não é mais só isso. Pra mim agora é muito da Nath também. Ter Uhum. minha família junto no Natal, ter uma família que se fala, uma família que se ama, uma família que se suporta, digo no suporte que se suporta, que se odeia, que não se odeia. Não, mas que se suporta nos momentos difíceis, que tem problemas, que tem, claro, problemas de relacionamento, mas que no final, se você precisar, se você estiver no hospital, as pessoas vão fazer escala pra te visitar. Pra mim, hoje, isso é sucesso. É ter amigos que vão te apoiar em qualquer situação, pra mim, isso é ter sucesso. Porque eu também já vi muita gente que tem dinheiro e é triste. Nossa, muito. Tem mais do que a gente imagina, né?
Mas pra mim também mudou um pouquinho. Acho que mudou bastante, mas aí a gente fala. Qual era a profissão que Talvez. você queria ter quando era criança? Cara, não era. Eu não tinha profissão. Era o que eu tô te falando. Sabe? Você Até a queria minha. ser Bitcoin, Até teve. a minha prima. Até a minha prima me zoa. Ela falava assim, que tipo. Nossa, a Carol sempre falou e tal, era aquela mulher ocupada falando telefone em Nova York. Sabe? Então, tipo, pra mim era Amiga, vem aí. isso. Tá próximo, Vem aí, Beca, hein? tá próximo. Mas, tipo, era essa a minha visão. Você tá ocupada, você tá trabalhando, uma grande organização e tal, tipo, era isso, entendeu? A minha profissão, eu sempre brincava que eu era. Pra mim, ser secretária era o auge do Ai, sucesso. amo. Tá? Aí ficava tec, 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 assim, ó. Era o auge do sucesso. Computadorzinho. Ninguém era professora? Não, de Tipo, professora. dava aula? Professora também teve um momento que eu queria ser advogada. Você, Nath? Gente, vocês nunca vão adivinhar. Mas assim, eu posso apostar $1 milhão com qualquer pessoa que tá assistindo que ninguém nunca vai adivinhar o que eu queria ser quando era criança. É engraçado que hoje eu me encontro nessa posição, apesar de estar informal hoje. Eu tô nessa posição de palestrante, dona de clínica, tudo isso, bolsinha, fazendo toque-toque quando eu ando. Mas a minha raiz mesmo, eu digo que eu fui levada a essa vida e sou muito grata por isso, porque me trouxe aqui. Mas eu fui levada porque a vida pediu, assim, responsabilidade. Como eu falei, eu vim de uma família humilde, então eu sempre fui muito responsável por entender que eu precisava, desde cedo, prover pra mim mesma. Ponto. Mas voltando, eu sempre fui uma criança barra pessoa adulta meio excêntrica. E eu queria ser egiptóloga. Oi? Eu tenho uma fascinação por tudo desde que eu era criança, que vem do Egito. E ao invés de assistir desenho, a cara da Fernanda, gente. Não, é porque eu não sabia que existia o termo egiptóloga. Existe. E eu tenho uma fascinação, ao invés de assistir desenho, eu queria assistir Discovery Channel, os programas do Dr. Zahi Hawass, que é tipo um egiptólogo muito famoso. E o meu sonho era ficar escavando areia no Egito. Pronto, falei. Assim, ó, pra você. Alguém põe um meme na edição agora. Sabe aquele meme do... Eu tô muito impactada. Porque eu descobri hoje uma nova profissão. Sim. Cara, é muito. Nossa, muito. Amiga. Ficaram mudos. Egiptóloga. Não é isso, Tô feliz né? que eu consigo falar egiptóloga também. Eu achei que a Nath fosse falar aqueles memes que tem de criança que fala assim: o que você quer ser quando crescer? A menina Puta. fala rica, puta, Já viu o meme da puta? rica, Esposa. esposa troféu. Mas eu tô feliz que nenhuma de nós queríamos ser só esposa. Não, Sim, nada contra, não, mas. não. Cara, pra mim o maior surto da história foi quando eu fui fazer vestibular e eu queria fazer ciência política. Tipo, cara, eu não sei o que tava se passando na minha cabeça, né? Mas pra vocês entenderem. Eu já quis fazer geografia. Gente, olha isso. Olha isso. Sabe? Tipo, assim, te conhecendo. Não é sobre o curso, né? É sobre a gente, né? A personalidade. A personalidade. né? Então, no momento. Ah, mas eu faria egiptologia hoje. Amada. Eu não Mas mudei. tá, aí, um tema que eu queria trazer. Olha só, sabe aquelas perguntas que fazem assim quando você é criança? Ai, qual a sua matéria preferida e tal? Aí eu sempre falava assim, filosofia e tal. Hoje em dia, cara, filosofia é a minha essência. Quem me conhece a fundo sabe. Tipo assim, eu estudo filosofia. Tipo, isso sempre esteve enraizado em mim. Só que são coisas que você só vai ter clareza quando você é adulto. Sabe? Aí você consegue identificar isso dentro de você e colocar em prática. E pra mim é um pouco do que é sucesso, sabe? Você conseguir, de fato, exercer aquilo que você, cara, às vezes nasceu pra ser. Com certeza. Entendeu? Nasceu pra fazer, nasceu pra conhecer, nasceu pra mostrar isso pra outras pessoas. Então, é um pouquinho do que eu acredito que seja Pra sucesso. falar que existe egiptologia pra outra pessoa. Isso, Não é o CBO na carteira de trabalho. Ok, assim, agora partindo por um lado mais material, existe alguma coisa que vocês pensavam que vocês iriam ter ou conquistar? Não digo só físico, mas conquistas de vida, que com a idade que vocês têm, vocês acham que já teria acontecido ou já aconteceu? Que assim, por exemplo, isso não tem muito tempo não, tá? Eu tenho 27, fiz 27 anos em maio, mas eu lembro quando eu tava com 23, eu achava que se eu não terminasse a faculdade antes dos 25, eu estaria totalmente fora das faixas etárias. E hoje eu fico vendo Entendi. quão surto é isso, Surto. sabe? Que assim, você também colocar uma pessoa de 18 anos pra escolher o que ela vai ser Ai, bizarro. pra isso. vida inteira, também é um surto, né? tá Porque tudo assim, com errado. 18 anos eu queria fazer geografia, ciências sociais, direito. Comecei em marketing e me formei em biomedicina. Amada, não tem lobo frontal pra fazer essa Exato. decisão ainda. E vocês, assim, o que vocês acham que há um tempo atrás você achou que já teria ou você já tem, que é um surto, sabe? Que é um surto. Eu acho que eu teria uma casa.
porque, né, a gente O quando, conceito de casa, né? tipo, casa própria, assim, É. casa comprada, pagando parcela e tudo mais, sabe? Porque quando você, acho que isso mais antigamente, principalmente no Brasil, não sei se aqui é igual, mas enfim, acho que todo mundo tem essa coisa de que, quando eu tiver 30 anos eu vou estar casada com um carro próprio, casa própria e uma criancinha. Filhos. Exatamente. E hoje eu me sinto uma nômade, porque eu sei que eu moro aqui, eu sei que eu não quero voltar pro Brasil, eu já tenho planos de morar em outro lugar do mundo quando eu for mais velha. Então, eu já sei que eu não vou ter provavelmente uma casa própria, porque não vai valer a pena investir em uma casa. Então, acho que isso é um surto, realmente, apesar de eu ser casada e de eu já ser mãe. Eu acho que essas coisas, tipo casa, carro, essas coisas bem materiais, assim, mudaram um pouco o meu conceito. Nath, você quer atender ela? É, você Pra quer que atender? você... Pode atender. Acho que ela vai só dar boa noite. É, não, Claro. dá boa noite. Pijaminha, gente. Ai, meu Deus. Oi, nenenzinha. Tá bom. Tá todo mundo vendo você, essa Carol. Oi, tudo bem, Valentina? E a Fer, que você já deu oi, tá bom? Te amo, bebezinha. Você desliga, tá? Terça, quinta e E sábado é ela. Aí no domingo a gente ama mais juntas. Gente, olha isso, olha Fofo, isso. cara. Sucesso, tá? Sucesso. É, isso é sucesso. Sucesso. A gente é. teve um exemplo prático de sucesso aqui. Na minha opinião, pelo menos. E você teve filho mais nova, né? Sim. Isso bagunçou um pouco a tua cabeça nesse sentido de sucesso? Você Boa acha que pergunta. poderia ter. Que no momento que você descobriu que você estava grávida, e não sei se a configuração era de casamento, você achou que podia te atrapalhar em alguma coisa? Porque olha o que você se tornou, independente do tempo que você foi mãe, da idade que você foi mãe. Acho que não. Mas acho que ter 23 anos, que eu tinha 23 anos quando ela nasceu, 22 quando eu engravidei. Eu acho que se eu tivesse a cabeça de hoje, mais preocupada, mais adulta, talvez isso. Se eu tivesse no contexto financeiro que eu tinha na época, eu estaria preocupada. Mas com 23 anos, eu tava, nossa, vou ter um filho. Legal. Caraca, sério? Gente, eu amei ficar grávida. Eu amei, eu curti cada segundo, eu me preparei mesmo em todos os sentidos. Depois a gente pode falar mais sobre isso. E eu quis ter um parto natural, eu sempre fui bem nerd com essas coisas, então eu me preparei pra ser mãe. Eu acho que ter essa perspectiva de que eu tava ganhando um bebezinho ali que ia ser o meu melhor amigo, como vocês puderam ver, pra sempre, me deu um gás absurdo. Chegaram a me falar, ai, mas você não vai terminar a faculdade, porque eu tava na faculdade na época de odonto. Você não vai terminar a faculdade, você não vai conseguir emprego. Eu enfrentei muito Nossa, problema. ai, cala a boca, gente. Não, e as pessoas acham que elas têm o direito de falar tudo. Até na escolha do parto, que eu quis ter um parto Olha natural, isso, cara. as pessoas falavam, nossa, não, mas vai dar tudo errado, a chance de acontecer um problema é de X%. Eu falei, tá. Mas enfim. Eu não sou todo mundo. Então, eu senti um gás tão forte, porque eu não tava casada. E, enfim, eu sempre provi muito pra minha filha. Então, eu sempre imaginei, meu Deus, eu tenho essa criança aqui que vai depender de mim pra sempre. Então, eu tenho que estudar mais ainda do que eu estudo, eu tenho que ser uma aluna melhor ainda do que eu já sou, eu tenho que trabalhar mais ainda do que eu trabalho, eu tenho que fazer acontecer por ela. Então, eu acho que a minha filha só me trouxe muita prosperidade na vida. Que legal. Ai, que lindo. Eu acho que faltou eu, né, responder sobre o surto de bem Foi. material, né? Sim. Uhum. Eu acho que um surto que me fizeram acreditar, mais uma vez, né, nessa construção padrão, assim, da vida, foi de que eu deveria passar num concurso. Quem é de Brasília, se alguém de Brasília estiver assistindo, vai saber que tinha uma zoeira lá no pessoal de Brasília que falava assim, a vida de quem tá em Brasília é casar, não, passar num concurso, casar, comprar um apartamento em Águas Claras, e é isso aí. Então, muitas pessoas seguiram esse mesmo padrão. E depois de algum tempo, eu comecei a acreditar que, tipo, meu Deus, que horror esse padrão. Quero fugir completamente disso. Então, pra mim, sim, foi um surto que, sei lá, na minha cabeça eu deveria ter construído isso em algum momento. E graças a Deus, na minha opinião, não construí. Não, e essa ideia, esse case do concurso público, né? Tipo, sua vida está Sim. estabilizada. Se você faz Nossa, concurso sim. público. Ai. Tipo, gente, não queremos estabilidade, porque, tipo, estamos aqui, ó, imigrando. Então, tipo assim, a gente não quer nada que seja Estabilidade, a morno. gente ri da cara da É. estabilidade. A gente tava estável lá e a gente quis o quê? Ó, dar um passo. Ai. Bom, a gente sabe que o sucesso tem um preço, né? Qual que é o preço do sucesso pra vocês? Toda escolha é uma renúncia, né? Então, se a gente tá aqui hoje é porque tem toda uma vida e pessoas e família e amigos que a gente deixou pra trás. Se você escolheu ser dentista e não egiptóloga, tem todo um futuro, né? Uma vida que você não exerceu pra estar aqui hoje. Então, tem um preço, mas assim, não pode ser tão alto. Acho que a gente tem que ter uma prioridade. Por exemplo, a gente começou falando, né? A minha prioridade de sucesso sempre foi entender a minha família. Hoje, que eu tenho a minha filha, é ser uma boa mãe pra ela, tê-la próxima de mim, ter esse amor dela. Então,
saber a sua prioridade, a minha é essa, e ir construindo as coisas o melhor que você pode ao redor disso. Então, coisas vão ficar pra trás, outras não, mas a gente tem que estar ok. No final do dia, quando a gente deita no travesseiro, a gente tem que estar ok com as nossas escolhas. Eu acho difícil responder essa pergunta. Eu acho que existem duas respostas na minha vida pra isso, né? Eu já me dediquei muito a um trabalho por muito tempo e eu sou muito grata, porque todas as habilidades que eu tenho, corporativas, né, ou até de relacionamentos, foram do tempo que eu também me dediquei muito a esse trabalho. Mas por muito tempo eu achei que ter sucesso era o burnout. Era eu me levar ao extremo, que aí eu teria um dia bem sucedido, um mês bem sucedido, um ano bem sucedido, ficar exausta. E aí, várias vezes, e às vezes, assim, eu tenho que me policiar pra não voltar nesse tipo de pensamento, tipo, o que eu produzi hoje? Eu tô exausta, mas o que eu produzi? Então, por muito tempo, o que exatamente saiu dessa minha exaustão? Então, por muito tempo, eu pensava que ter o preço do sucesso era a exaustão mental. Hoje em dia, eu acho que o preço do sucesso é o que a Nath falou, né? Se a gente saiu do nosso país, saiu de perto das nossas pessoas, não está em aniversários, não está em momentos especiais da nossa vida, está passando por momentos especiais da nossa vida sozinha, esse é o preço mais alto que eu pago hoje, pela busca pelo sucesso. É estar longe da minha mãe, estar longe do meu irmão, estar longe das pessoas que eu amo e das minhas melhores amigas. Então, pra mim, é estar longe das pessoas. É difícil essa pergunta. Tipo, também não tenho uma opinião 100% formada, mas durante muito tempo eu também acreditei que eu tinha que chegar à minha exaustão. Cara, teve um tempo que eu, inclusive, na terapia, eu precisei tratar essa sensação que eu tinha de que eu só tava feliz se os meus checks da lista do dia estavam todas preenchidas. Eu não me sentia feliz, em paz, se eu não estivessem. Porque parecia que eu tinha falhado, sabe? Então eu paguei um preço alto por ter tido esse comportamento, essa concepção dentro da minha cabeça, né? E hoje o preço que eu pago ainda é algo um pouco relacionado a isso, sabe? O fato de você se distanciar também, né? Escolher estar longe das pessoas que você ama, das pessoas ali que te, né? Enfim, que são sua família, de fato, é um preço. O outro é a saúde mental, de alguma forma, porque a gente, nos episódios anteriores, a gente falou sobre pratos que a gente equilibra, né? Então, da saúde mental, a gente acaba, pelo menos eu acabo deixando um pouco de lado, sono, cuidados, né, com o corpo, assim, exercícios físicos e tal. Então, eu pago um pouco esse preço pra poder conquistar as outras coisas que eu tô acreditando mais nesse momento, sabe? Mas não necessariamente o que eu tô apostando nesse momento é o meu significado real 100% de sucesso. Mas eu acho que isso faz parte, né, pra eu alcançar o sucesso pleno que eu acredito. Mas isso é muito legal, porque acho que o primeiro passo pra gente ter uma vida equilibrada é ter consciência disso. Depois a gente vai se organizando à medida que o contexto permite. Mas eu acho ruim, por exemplo, quando uma pessoa passa a vida inteira em busca do sucesso, principalmente financeiro, e deixa pra trás relações, deixa pra trás a própria saúde. Né, eu e a Feira, a gente é da área da saúde, a gente vê que isso é muito comum. E é tempo e saúde até volta, dependendo, né, de como a pessoa se cuida, mas tempo é uma coisa que não volta nunca mais. Então, se você perdeu, passou. Pessoas às vezes não voltam mais, dependendo da saúde, como você trata a sua saúde, às vezes também não volta mais. Então, ter consciência disso agora é importante. Sim, acho que a questão do tempo é bizarro, né? Você aproveitar o tempo com as pessoas. Assim, fugindo um pouco, não fugindo do tema, mas você falou de tempo, me veio esse insight, gente, eu lembro. Tempo e consciência. Eu acho que quando a gente começa a ter consciência das coisas, é uma coisa tão divina, sabe? Mas é assustador também. É assustador. Sim, aí esse é o ponto que eu vou Assustador. tocar contigo, porque assim, eu lembro quando eu sempre estive muito com os meus amigos na minha casa sempre teve um espaço pra receber os meus amigos, e no Rio de Janeiro, de uns anos pra cá, assim, antes de vir pra cá, a gente já não queria mais ir pra rua. A gente queria ficar em casa bebendo, e aí virava a noite bebendo, tal qual Leonardo, mas em casa. E aí eu lembro, gente, diversas vezes de estar com os meus amigos no auge, assim, alcoólico, todo mundo rindo, brincando, e eu parar por segundos e falar assim, isso nunca mais pode acontecer de novo. Cara, a Fernanda é aquele meme, né? Tipo, todo mundo lá curtindo a Fernanda parada. O que Amiga, eu tô sim. fazendo aqui? Não, Gente, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, todo mundo... O que eu tô fazendo aqui? Eu quero a minha casa, eu quero a minha mãezinha. enlouquecer. Eu tava na Universal, né? Não. Eu tava na igreja. Gente, juro por Deus que às vezes eu parava. Desculpa quem é da Universal. Tipo, Eu sem querer parava- julgar, mas já julgando. Eu parava às vezes e eu ficava assim, tipo, caraca, cara,
que assim, sem nada ilícito, tá, gente? Tipo, caraca, que momento bom. Que parada, assim, legal que eu tô com os meus amigos aqui. Tipo, e você registrar aquele momento. Sim. A gente tava no último jogo da Copa do Mundo, eu e a Carol estávamos juntas. E aí, assim, tipo, eu torci contra a Argentina com todo o meu ser. Desculpa, torci. Mas no final, quando o Messi tem um momento que o Messi vai pra torcida, e ele fez. Eu me identifiquei muito com esse momento, porque ele fez nitidamente o que eu fazia. No último Natal que eu passei no Brasil, eu fiz isso. No meu último aniversário antes, eu fiz isso, porque eu já sabia que eu ia vir pra cá. Nossa. Então, assim, ele parou e ficou olhando pra torcida, e nitidamente ele tava capturando aquele tempo, aquele momento. Então, eu acho que isso é muito sobre a consciência que Nossa, você isso tem foi das muito coisas. profundo, cara. Sim, gente, Fernanda também é consciência filosófica. Mas assim, é só pra saber se eu entendi certo. Você capturou, os momentos que você capturou foram entendendo que, tipo, que momento bom ele não vai mais voltar. É isso? Sim. Que momento bom, o potencial desse momento nunca mais acontecer dessa mesma forma. Eu nunca mais vou estar no apartamento que eu morei no Rio de Janeiro, porque ele foi vendido. Talvez eu nunca mais esteja naquela configuração, porque eu tinha um relacionamento, esse relacionamento ali acabou, entendeu? Então, por mais já tenho os mesmos amigos, mas nunca mais vai ser daquele jeito. E eu, com o passar do tempo, eu passei a ter essa consciência de, tipo assim, isso pode ser a última vez. Sabe, acho que o que a Fê quer dizer, sabe quando você tá vivendo alguma coisa ali, você tá no momento mesmo com todo mundo, e aí você dá um passo pra trás, e aí você se enxerga, como se você estivesse vendo um filme. Sim, sim. É isso. É total isso. E eu fiz muito isso agora na minha vida adulta, muito mesmo. Mas vocês já também estiveram em situações, eu acredito que sim, que tipo assim, você já tava vivendo aquilo, e você falou assim, eu não me encaixo mais aqui, tipo, isso, Total. sabe? Porque isso também tem a ver com consciência, né? Você se deu conta de que aquilo não é mais pra você. E não necessariamente, tipo, aquilo é ruim. É porque passou. Entendeu? Passou o que você tinha que ter vivido ali. Não tem um exemplo prático agora, mas você comentando me veio, sabe, Isso, essa né? sensação. Tipo, que assim, eu não me sentindo superior, nada do tipo, mas assim, de ter adquirido alguns tipos de conhecimento, de expansão de consciência mesmo, que eu falei assim, isso não é mais pra mim. E tipo, foi aquela cena do meme lá, que você para e fala assim, não, eu vou embora. Pego minha bolsa e tipo, todo mundo, quê? Vou embora. Sim, assuntos. E por mais, assim, não digo banal, porque música é tudo pra mim, gente. Eu respiro música. Mas, às vezes, músicas. Músicas que você amava. E aí Nossa, você para pra verdade. escutar a letra, e aí você, tipo, cara, Fiz uma Tipo, lista nada a de essa é eu? Spotify esses dias. nada a ver, Essa é eu sabe? É, total. Legal. Temos mais uma última pergunta? Acho que tem alguém que quer participar, peraí. Tudo bem? E você, qual é o seu conceito de sucesso? Ter comida fresquinha à disposição. E pra fechar, antes do conselho do tarô, você se considera uma pessoa bem-sucedida? Peraí que tá sem todo mundo sem Quem microfone. vai? Pode. Deixa o gato descer. Sim, eu me considero uma pessoa bem-sucedida, porque eu já fui a pessoa também que, parecido com o que a Carol falou, tava sempre colocando a régua mais pra cima, mais pra cima, mais pra cima, sabe? Nunca tava bom o suficiente. E agora, não. Agora eu consigo considerar que ter feito essa mudança corajosa de país, que a gente tá falando sobre isso há episódios e episódios, é uma grande conquista. Ter o amor da minha filha e da minha família é uma grande conquista. Ter perseguido o trabalho que me deu muita alegria e sucesso e me trouxe até aqui é uma conquista. E ter a oportunidade de fazer outras coisas que eu gosto, de desenvolver meus hobbies, de, sabe, conhecer pessoas novas, tudo isso é um privilégio. Então, sim, me considero uma pessoa muito bem-sucedida nesse ponto. Que legal. Eu também me considero, mas em partes. Porque eu acho que o sucesso pra mim é uma soma de fatores, né? Alguns pilares que eu estabeleci como sucesso pra mim. E aí, alguns eu já me considero nível máximo e outros ainda em construção, né? Então, em parte, sim. Mas eu acredito que a questão do sucesso é você se sentir plena e realizada no que você escolher pra sua vida, sabe? E mais do que isso, você ser dono das suas próprias decisões, né? Protagonista, cara, eu quero seguir esse caminho e você conseguir seguir esse caminho, independentemente do que falem de você, você se sentir feliz, em paz. Pra mim isso é sucesso, sabe? Eu tô na linha da Carol também. Eu acho que eu me sinto bem-sucedida em muitos campos da minha vida, mas acho que ainda não 100%, sabe? Eu acho que tem coisas ainda que eu preciso melhorar e conquistar. Tenho sentido também um desejo estranho, tá vendo? Já viu aquele vídeo, aquele riozão, uma vontade estranha, sabe?
eu tenho sentido uma vontade estranha de ser mãe. E Isso de... não é estranho, para. É porque, gente, eu falava, tipo assim, que eu preferia... Eu tinha mais medo de engravidar do que de morrer. Eu falava isso Pesado, né? Tipo também. assim. Muda muito. E assim, eu não sei se tem uma teoria biológica, científica, que quando a gente tá chegando perto dos 30, nosso cérebro bota a gente pra pensar dessa Então tá forma. explicado. Tá explicado, né? Mas eu quero levar pro lado filosófico, me deixa. Mas eu tenho sentido vontade de passar as minhas coisas, os meus anseios, as minhas, sabe? Pra uma outra pessoa. Ter uma outra pessoa pra viver alguns momentos comigo, sabe? Até porque eu tive uma infância muito feliz, então eu penso muito em replicar, passar isso. O que você vai passar pro outro? Então, Muito bom. talvez mais pro meu sucesso seja um filho. Eita, Amém. jogou na mesa. fim do episódio, tá, galera? Olha, eu vou falar que como a única mãe de nós três, né? Cara, é um negócio indescritível. Eu sei que tem gente que sente diferente, mas a minha filha é realmente a minha melhor amiga. É alguém que eu sinto que vai estar comigo pra sempre, e eu vou estar com ela pra sempre também. Mas é uma relação muito simbiótica. Não dá pra. Por mais que eu amo meu marido muito, eu amo meus pais, mas é um amor diferente, é visceral, é um negócio que chega a ser físico mesmo, dói às vezes estar longe dela. Mas educar uma criança é o trabalho mais difícil que eu já fiz na minha vida. Porque você não educa pelo que você fala, você educa pelo que você faz. Então isso te obriga a fazer coisas que você tá disposto a passar pra uma criança. Não, e tipo, a melhorar também, né? Nossa, melhorar. muito, muito. Depois Porque você dá foi pra fazer o fazer, certo. dá pra fazer um episódio inteiro sobre É. momentos que eu tive com a minha filha, que eu dei esse passo pra trás, falei, meu Deus, eu preciso melhorar como pessoa, porque pelo amor de Deus. Mas Tá enfim, boa. nosso conselho de hoje, baseado na carta que a gente tirou da Imperatriz, é: seja dona da sua vida, seja imperatriz da sua vida, seja a protagonista, porque o sucesso é uma coisa totalmente pessoal, é relativa, pode ser mãe pra um, pode seguir a carreira dos seus sonhos, o sucesso pra outro, independente do que seja, faça porque é o seu maior desejo genuíno, é a sua maior alegria, e se você fizer isso, se você buscar, perseguir isso, você vai ter sucesso. Então, seja dono da sua vida. Se você gostou desse episódio, comenta, curte, compartilha. Calma, faz de novo, toma. Obrigada, Nath. Adorei o conselho. Acho que foi bem legal esse episódio, né? Assim, papos profundos. Surpreendente. Foi bem legal. Egiptologia. Egiptologia, aí Não, também. gente. Não demais. Tipo, que loucura, né? Egiptologia? Aí a outra quer ser mãe, e aí assim, né? Eu sofri a Solta uma coisa estranha pra gente não se sentir mal. Fala uma coisa bizarra. Quero dirigir um caminhão agora pelos Estados Unidos. Pelo amor de Deus. Gente, do jeito que eu sou, é capaz vir daqui uns dias. Porque eu vou mudando. Eu falo, já fiz isso, eu quero fazer mais. Eu vou. Deixa ela. Tá vendo? Eu quero escolher. Dona das minhas escolhas. Entendeu? Mas é isso. Se você gostou desse episódio, comenta, curte, compartilha, né, com outras pessoas também. E esse foi mais um episódio de Entre Mundos.